Aleluia, graça e paz, família, bom dia. Bom dia você que está em casa. Nesse domingo de celebração ao Senhor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. E eu já quero te orientar, caso você tenha chegado no horário do concílio, não tenha assinado a lista ali na entrada, a nossa irmã Deise, ela está ali a postos na entrada para você assinar a lista, amém? Ela já está ali posicionada, é só você se dirigir até lá para assinar. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã: Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E o anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passavam viram o cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Obrigada por esta manhã, obrigada por esse momento, Deus, pela Tua palavra, Espírito Santo. Estamos desejosos, famintos e sedentos por ouvir a Tua voz. E Espírito Santo, nos dê sensibilidade espiritual, Pai. E que em nome de Jesus estejamos atentos àquilo que o Senhor quer nos direcionar, Pai. Atentos, Pai, com o nosso coração totalmente aberto para sermos instrumento nas Tuas mãos. Assim eu oro a Ti, agradecido de todo o coração. Amém. E graças a Deus. Igreja, nessa manhã, o tema dessa mensagem é: não se atrase. Eu sei que pela manhã você poderia pensar: nossa, bem oportuno esse texto, né? Não se atrase. Mas o não se atrase, ele vem ainda com uma junção do não se distraia. Porque existem inúmeras distrações que podem nos fazer atrasar diante daquilo que Deus tem para nos mostrar, fazer, diante do destino que Deus tem para nós. E a distração, ela pode nos custar tudo. A distração pode nos custar tudo. E primeiro, contextualizando esse texto que nós lemos, nós vemos que no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 12, o rei Jeroboão, primeiro rei do reino do norte, depois da divisão do reino de Salomão, ele usou a palavra de Deus para dar suporte ao seu próprio plano. Existia uma palavra liberada da parte de Deus, mas Jeroboão, ele não alinhou essa palavra com o reinado dele. Ele pegou essa palavra e ele aplicou ao seu próprio desejo, ao seu próprio entendimento. Assim como qualquer rei deveria fazer ou faz, Jeroboão, ele queria ajudar o seu povo, ajudar o novo reino com
boas medidas econômicas e políticas. Só que nós vemos Jeroboão olhar a situação em que ele estava, e o que estava no coração de Jeroboão era medo. E o medo, ele é um tipo de uma distração. E nós vemos que na trajetória, em toda a história, o óculos que Jeroboão coloca e começa a enxergar, ele viu um ponto fraco. Porque a preocupação de Jeroboão era: se diversas vezes o povo sobe para adorar ao Senhor, servir ao Senhor em Jerusalém, isso pode ser um risco. Porque alguma coisa pode acontecer com o meu povo no meio do caminho. Eles podem ser atacados, eles podem sofrer algum tipo de acidente. E não apenas essa preocupação, Jeroboão também tinha medo do coração do povo se render a Roboão e assim perder o seu reinado, dividir a sua atenção. E nós vemos aqui que Jeroboão, ele toma conselhos. E diante desses conselhos, ele então decide construir 2 bezerros de ouro. Um ele coloca em Betel, o outro em Dan. E aí agora o povo vai para Dan para adorar ao Senhor. E a palavra de Deus havia sido muito clara para Jeroboão a respeito da idolatria, porque o coração dele já era tendencioso a isso. Mas Deus já havia pontuado o que ele gostaria que fosse feito. Mas Jeroboão, ele não cuidou de ser fiel à palavra de Deus. E é por isso que nessa manhã eu quero trazer ao seu coração essa palavra. Porque nós somos ouvintes. Existe uma palavra sendo liberada. Existe uma palavra sendo ministrada aos nossos corações diariamente. Mas a questão é, o que nós temos feito com essa palavra? Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. E eu e você, nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes, porque é para isso que nós somos chamados. E nós vemos então esse lugar que Jeroboão ocupou, de construir 2 bezerros para serem adorados. E uma das falas, no texto de 1 Reis, capítulo 27, capítulo 12, do versículo 27 ao versículo 30, ó Jeroboão, onde está o Senhor nos seus planos? Onde está o Senhor nos seus planos? Só dá eu creio que é o retorno aqui que está dando uma microfonia, aqui na frente, está meio estranho. E é uma das indagações, porque diante de todo o trajeto, a questão foi: Jeroboão, aonde você se perdeu? Jeroboão, aonde está Deus em todos os seus planos, em todos os seus sonhos? Porque existe uma palavra que foi liberada sobre você. Existe algo que foi trazido a você. E nós vemos que na graça do Senhor, o Senhor envia um homem dele, da parte dele, de Judá. E ele clama contra aquilo que Jeroboão estava fazendo. Ele clama contra o altar. E da mesma maneira também contra o pecado de Jeroboão. E a palavra do Senhor, ela vem com uma sequência de correção. Todas as vezes que eu e você sairmos do foco, todas as vezes que eu e você sairmos do prumo da palavra do Senhor, haverá correção. Não é novidade, não é uma ilusão. Senhor, o Senhor me iludiu. Não, sempre haverá um tempo de correção. O profeta falou para Jeroboão sobre o Messias prometido, Jesus Cristo, sobre o ungido prometido. Nós, lendo, sabemos que é Jesus Cristo. Por isso, quando Jeroboão rejeitava a casa de Davi, a adoração em Jerusalém, a cidade de Deus escolheu para pôr ali o seu nome. Jeroboão estava rejeitando a única esperança de salvação. E aí vem essa história, a história do profeta, o qual traz uma narrativa de grandes ensinamentos para mim e para você, sobre não nos distrairmos com aquilo que muitas vezes vem ao nosso redor. Nós não podemos nos distrair do chamado de Deus para a nossa vida. Essa palavra, ela traz um destaque de mantermos o foco, a obediência à palavra de Deus.
mesmo diante de recompensas, aparentes recompensas e distrações disfarçadas de verdade, porque é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos passar por inúmeras situações que vêm com aparentes recompensas, com mentiras disfarçadas de verdades. E o Espírito Santo, ele quer nos dar discernimento e sabedoria para entendermos as decisões e tomarmos decisões, para entendermos, melhor dizendo, e tomarmos decisões assertivas que agradam o coração do Pai. Sendo assim, essa narrativa do capítulo 13, nós entendemos que existem distrações na vida. E essas distrações sempre virão para tirar o nosso foco do propósito de Deus. Sempre. E o que nós devemos fazer para não nos distanciarmos, não nos distrairmos e perdermos de vista aquilo que Deus preparou para nós? Um dos ditos que podemos lembrar aqui, um dos textos, uma das expressões presentes nos evangelhos e até mesmo em Apocalipse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tem mais como ficarmos distraídos ou apenas inertes, sentados, recebendo uma chuva de palavras, expressões, uma boa oratória, e não assumirmos o nosso lugar como filhos, assumimos o nosso lugar como discípulos, assumimos o nosso lugar como pessoas que Deus quer usar. Então, quem tem ouvidos, ouça. Ouça sim o que o Espírito diz à igreja. Precisamos estar atentos a isso. E se formos sábios, se ouvirmos com atenção o que Jesus quer nos dizer, pode ter certeza que você vai ter clareza do que Ele quer fazer. Ouça para saber o que Deus quer fazer. Precisamos ouvir para sairmos do campo da dúvida. Precisamos ouvir para sairmos do campo da instabilidade. Ouvir exatamente o que Ele está nos dizendo para fazer. É isso. Não tem mais como agirmos como se estivéssemos ouvindo a Deus para fazer o que queremos, porque é isso que Jeroboão fez. Ele se deu a entender que estava ouvindo a Deus, mas fez o que ele queria. E nessa manhã você está aqui para ouvir a Deus, para fazer o que Ele quer na tua vida. É corrigir a rota, é corrigir as ações. Escute, ouça, pondere, pare, pense com cuidado. Se você não fizer, você não vai entender o que Deus quer para você. Você vai perder a capacidade de entender o que deve fazer. Então ouça a voz do Senhor. Tudo depende de quão bem você ouve a Deus. O quão bem você ouve o que Deus está dizendo. Só que a questão é, Deus está falando, você está prestando atenção? Nós estamos prestando atenção? Porque nós temos essa habilidade de, enquanto um fala, nós fazemos N coisas. Vocês já sabem disso, eu não tenho essa habilidade. Eu presto atenção, porque se eu não prestar atenção, eu não vou entender o que você está falando comigo. Mas muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Deus está falando, nós estamos agindo como se estivéssemos escutando, mas não estamos. Mas a pergunta nessa manhã é, você está prestando atenção? Porque vai ter momentos que você vai ter que parar tudo para ouvir Deus, por mais que você tenha habilidade de fazer 5.000 coisas ao mesmo tempo. Nós vamos ter que parar para ouvir o que Deus quer falar. Por isso eu começo a te perguntar, você está verdadeiramente prestando atenção? Não distraia, não se distraia, sabe por quê? Primeiro ponto, Deus continua falando. Deus continua falando. Os versículos 1 e 2 do mesmo capítulo 13 de 1 Reis. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui.
e ossos humanos serão queimados sobre você. Deus continua a falar com o seu povo, através dos profetas. Mesmo no tempo, neste tempo de desvio, mesmo neste cenário de pecado, a voz do Senhor não se cala. O profeta de Judá foi enviado com uma mensagem específica e uma mensagem poderosa para o rei Jeroboão, dizendo: Deus continua falando e Deus quer direcionar o seu povo. E nós cremos neste Deus. Nós cremos neste Deus na sua multiforme graça de falar conosco de diversas maneiras. Mas aqui, nesse texto, ele usa um homem, ele usa um profeta. Independente das nossas distrações, Deus continua falando. Sua mensagem é constante e relevante para as nossas vidas. Por isso que é essencial nós estarmos atentos e sensíveis à sua voz, reconhecendo que Ele continua nos direcionando. Eu e você podemos ouvir Deus através da história. Eu e você podemos ouvir Deus através dos sinais proféticos. Nós podemos ouvir Deus na consciência moral, no Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos ouvir Deus através da sua palavra. Nós podemos ouvir Deus através dos testemunhos que muitos de nós damos como cristãos. Ou seja, nós podemos buscar ouvir Deus todos os dias da nossa vida e em todos os momentos para qualquer decisão da nossa jornada. A questão é, permita Deus falar com você e preste atenção àquilo que Ele está falando. É simples assim. Nenhum dos ouvintes, eu quero te levar para o Novo Testamento, nenhum dos ouvintes originais de Jesus, vamos dizer assim, haviam ouvido parábolas antes. Todos os momentos de parábolas, nós vemos que os discípulos estavam ali com Jesus e de repente Jesus começa a ensinar através das parábolas. Elas não foram escritas ali para os discípulos, para que eles pudessem ler repetidamente o texto, o contexto. Eles não tiveram o acesso a uma estrutura gramatical. Eles não puderam examinar a fundo a escrita dessa palavra. Mas eles tiveram que estar atentos à parábola, aquilo que era falado através da boca de Jesus. Eu e você temos esse acesso hoje da escrita, do poder parar, do poder ler, reler, examinar. Mas lembra dos discípulos que precisavam estar atentos à voz de Jesus. Não tinha como eles pegarem outras referências bíblicas para reforçar ou para enriquecer ainda mais essa fala. Eles tinham que concentrar toda a sua atenção à voz do Mestre. Os primeiros ouvintes ouviram a história pela primeira vez. Se eles não estivessem prestando atenção, eles poderiam perder o reino. Eles poderiam perder as verdades do reino. E isso seria uma distração que custaria muito. Por isso que eu estou te dizendo que as distrações podem nos custar tudo. E ainda mais hoje, na era em que estamos vivendo, que as coisas são fáceis. As distrações podem nos custar tudo. E quando Jesus ele explica aos seus discípulos porque ele ensinava por parábola, ele disse que o fazia citando Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10 para os ouvintes. Ele vai dizer: vendo para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, é uma explicação difícil de entender. Jesus vem ilustrar no seu ponto de vista. Ou seja, se não estivermos ouvindo atentamente, perderemos o que Ele está liberando. Perderemos o que Ele está dizendo. É óbvio que hoje nós temos o recurso. Se nós perdemos alguma coisa, o que nós fazemos? Voltamos. Nós voltamos o vídeo. Nós pausamos. Vamos fazer as nossas coisas e voltamos. Mas Deus está falando conosco. Precisamos voltar à essência do primeiro encontro, da primeira oportunidade de ouvir Deus falar. De ouvir Deus falar. E pararmos de fazer com que isso se torne a coisa
corriqueira e comum demais para nós. Como se nós pudéssemos controlar. Quando Deus está falando, nós vamos pausar. Quando Deus está falando, nós vamos dar o stop para fazer as nossas coisas e depois voltamos para ouvir o que Ele tem para falar. Não perca a oportunidade da presença de Deus na sua vida. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falar pela primeira vez de uma forma inédita ao seu coração aquilo que Ele tem para revelar. Depois sim nós podemos dizer: Pai, o Senhor pode repetir? O Senhor pode repetir só para me lembrar, só para dar aquele fôlego, aquele ânimo. E fica tranquilo, o Pai ama falar conosco, não tem problema dele repetir. Mas esteja atento da primeira vez. Faça isso. Porque o que vai nos levar ao destino é a atenção diante da primeira orientação. Então faça isso e não perca tempo. Pare de perder tempo. Por isso, a palavra está nos dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esteja atento. Não perca nada, não perca nenhum detalhe. Nada. Peça ao Espírito Santo para que você possa ter serenidade nos ouvidos. Abertura espiritual. Peça ao Espírito Santo. Fala: Pai, eu não quero apenas escutar, eu quero prestar atenção, que os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração esteja totalmente atento àquilo que o Senhor quer revelar. Peça ao Espírito Santo: eu quero, Deus, ser entorpecido pela Tua presença. Eu quero mergulhar na Tua presença, eu não quero me distrair. Porque distração tem muitas, mas eu não quero me distrair. Eu quero que a Tua voz seja a direção para mim. Diante de tantas vozes, eu quero que a Tua voz ressoe mais alto. Eu quero ter o hiperfoco, se assim pudermos dizer, para a Tua voz. Então me ensine a Te escutar. Me ensine a Te escutar. Sabe por quê, igreja? Aqueles que não prestam atenção revelam a sua inépcia espiritual, a sua ignorância espiritual. E precisamos escutar e desejar escutar a voz de Deus. E essa insensibilidade traz inúmeras e sérias consequências na jornada. E uma delas é perder o reino de Deus. Quanto menos eu escuto a voz de Deus, mais eu perco a oportunidade do reino. Mais eu me distancio do reino. Então não se distrai. Não se distraia porque Deus continua falando. Não se distraia porque toda a palavra de Deus exige uma reação. E esse é o segundo ponto. Versículos 13 e 4. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. O povo de Deus, que viveu nos dias de Jeroboão, não tinha uma Bíblia assim como eu e você temos hoje. O acesso a ela. Para eles, a palavra do Senhor foi sendo falada pelos profetas. Por isso os profetas, as autoridades, tinham o poder da palavra. Mas nós vemos aqui, portanto, que a palavra que foi falada pelos profetas tinha a mesma autoridade que a palavra do Senhor tem para nós hoje. Na sua graça, o Senhor assegurou que Jeroboão poderia começar a reinar em paz. Que Jeroboão poderia edificar e fortificar a nação. Porque no capítulo 12, esse é o entendimento. Esse é o cenário que foi projetado, que foi sonhado. Mas embora o Senhor houvesse prometido tudo isso, todas essas coisas a Jeroboão, se ele andasse no caminho do Senhor, assim como Davi, assim como Salomão fizeram, ele seria bem sucedido. Mas Jeroboão, ele foi imprudente. Jeroboão, ele foi tolo. Ele não temeu ao Senhor. Ele fez as coisas da sua própria maneira. Ele rejeitou o reino de Deus. Ele criou a sua própria religião. Ele criou o seu mundo, enquanto Deus estava oferecendo algo maior para ele.
através da palavra, através da fala. Ele não entendeu que o objetivo da palavra de Deus era trazer alegria, era trazer vida, era trazer uma direção e uma redenção aos pecadores caídos, ao seu povo. E aí vemos que Jeroboão, ele reagiu de forma negativa à mensagem do profeta. O profeta o qual Deus havia enviado. E nesse momento ele tenta prendê-lo, o que resultou numa demonstração imediata do poder de Deus. Entenda, uma coisa é eu e você, no momento de teimosia, insistimos ainda em dar um passo. Mas no segundo passo, Deus continua trazendo correção. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Mesmo diante da palavra, ele ergue o altar. Deus traz correção. Mesmo diante disso, Deus traz o profeta. E ele continua com esse pensamento, com o seu coração inclinado às suas realizações. Deus traz correção. Porque ao querer prender o profeta, a sua mão é paralisada. É paralisada. Cada vez que recebemos uma palavra de Deus, nós somos chamados a reagir. A reagir. Reagir como? Em obediência. Entenda, a obediência é uma reação. Então reaja em obediência. Quer ouvir outro tipo de reação? Arrependimento. Todas as vezes que recebemos uma palavra de Deus, nós somos chamados a reagir em obediência, em arrependimento e ação correta. Em ação correta. Porque ignorar ou resistir à mensagem divina pode levar a consequências graves. Pode colocar tudo a perder. Por isso, nossas reações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, demonstrando sempre fé e obediência. Fé e obediência. E eu aprendi isso na jornada. Porque quando eu e você não somos obedientes, nós pagamos o preço. Quando não somos obedientes, sai caro. Sai caro. Mas e a graça de Deus? Ela permanece sobre nós, meu querido. Mas entenda uma coisa. O percurso se torna ainda mais longo. A trajetória é muito mais difícil. E quando nós somos obedientes, porque é aí que eu aprendi na jornada, é isso que eu falo. Quando nós somos obedientes, fica tranquilo. Vamos passar o que tiver que passar, mas sabemos que é a palavra de Deus que está sobre nós e não vamos perecer, não vamos morrer, não vamos ficar na beira do caminho, não vamos morrer no deserto. Se estamos debaixo de uma palavra e da obediência de Deus, pode custar a pele, pode doer a estrutura, pode doer os ossos, mas a vida ninguém tira, porque é só Deus que pode fazer debaixo da obediência. É sobre isso. Quando nós lemos em Mateus, em Marcos, em Apocalipse, eu quero lembrar, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra do hebraico significa shema. Shema, que quer dizer ouvir, mas não para por aí, vírgula, guardar e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça, mas não para por aí, ouça, guarde e obedeça. Obedeça, é a continuidade. O que nós temos feito com o que temos ouvido da parte de Deus, porque Ele continua falando. Ele continua falando, e tudo que Deus fala carece uma reação da nossa parte. Então Ele fala e nós ouvimos e obedecemos. Nos arrependemos e obedecemos. É essa direção que a palavra está nos trazendo aqui. Nós temos que nos colocar diante dessa atenção. Não somente ouvir quando Ele fala, mas a certeza de sermos filhos que escutam e automaticamente, no mesmo momento, imediatamente, melhor dizendo, tirando automaticamente, obedece. Obedece. É essa verdade que precisamos ter dentro de nós. Porque Deus deseja filhos obedientes à sua palavra e à sua voz. Porque isso é o que nos fará chegar à perfeição. A perfeição da maravilhosa passagem de Hebreus
11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos, daquilo que não vemos. É guardando essa verdade que vamos poder vivenciar essa palavra. Então não se distraia. Terceiro ponto, a distração surge com a intenção de recompensa. A distração, ela sempre vai vir mascarada, ela sempre vai vir camuflada. Porque os versículos 7 e 9 nos diz isso. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. O profeta recebeu um convite do rei, mas ele entendeu que havia uma direção e uma palavra, e assim ele responde isso ao rei. Esses versículos são simples e são claros. Após a demonstração do poder de Deus, o rei Jeroboão, ele tentou recompensar o profeta. Como? Convidando para sua casa. Mas o profeta, ele estava aqui, nesse momento, ele se atentou e ele se lembrou. E ele sabia que ele não devia seguir esse convite, mas ele precisava seguir estritamente a ordem de Deus. Essa tentativa de distração como uma recompensa se destaca muitas vezes na nossa jornada. Porque quantos de nós já não recebemos convites, até mesmo ofertas atrativas, mas que vieram camufladas e eram distrações para nós, para nos tirar do foco, do centro da vontade de Deus. Como é que nós percebemos isso? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Existem muitos cristãos que, apesar de necessariamente não terem cedido ao pecado, ainda assim perdem o alvo por distrair-se. Podem até não se render ao pecado, mas se distancia do alvo pela distração. E as distrações, muitas vezes, frequentemente, falam a respeito do que amamos. As distrações, muitas vezes, falam diretamente ao que amamos, o que confiamos e tememos. Meu querido, vamos ser práticos e do dia a dia. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Para você que não gosta de jiló, eu amo jiló. Tenho crise com isso não. Mas para você que não ama jiló, você que ama um chocolate talvez, você acha que a sua distração vai ser um prato de jiló? Você não acha que a sua distração vai ser diante daquilo que você tanto gosta? É assim que acontece conosco. As distrações estão relacionadas àquilo que gostamos. As distrações estão relacionadas àquilo que confiamos e àquilo que tememos. Gravitamos em torno dos desejos que ansiamos e nos afastamos dos medos que desejamos evitar. É uma situação muito delicada. E aí eu quero te fazer um convite. Ouça agora o que as suas distrações familiares, ou seja, habituais, estão dizendo. O que é que você está, aonde você está buscando alegria? Em quem você está buscando satisfação? Em quem você está buscando abrigo? Do que você está tentando escapar? Ou seja, trace tudo isso e você vai entender que existirão muitas distrações no meio de tudo isso. Existirão distrações em cada uma dessas esferas. O que é que as distrações estão lhe dizendo? Comece a pensar diante dessas distrações. Porque eu e você não lutaremos com elas até descobrirmos o que está abastecendo elas. O que é que está alimentando as nossas distrações? Como nós estamos alimentando as distrações?
A questão não é tomar conhecimento do foco, a questão é tomar conhecimento das distrações. Podemos ter o foco, mas precisamos entender o que tira a nossa atenção e o que vem camuflado como distração para nós, que vem afetar cada uma dessas áreas. As distrações, elas vão surgir como recompensa. Elas podem ser sutis, elas podem ser atraentes, elas podem oferecer vantagens materiais, sociais, emocionais. E vamos precisar do Espírito Santo. Eu não estou falando para você sair daqui agora negando tudo e falar, não, se isso chegar até a mim, isso é distração. Não, você vai orar. Você vai buscar o Espírito Santo para ele trazer discernimento ao seu coração diante de decisões. E se você sabe quais são os pontos das suas distrações, você vai ter entendimento para isso. Mas entenda, essas distrações, elas vão atingir materialmente, socialmente, emocionalmente e espiritualmente a nossa vida. Porém, é vital que mantenhamos o nosso foco na instrução de Deus para resistir a qualquer tentação, a qualquer uma dessas distrações, qualquer um desses desvios que possam aparecer no caminho. Então não se distraia. Quarto ponto, a distração pode chegar com uma aparência de profecia. Porque por um momento o profeta, ele não se rendeu. Ele disse, não, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Então eu não vou comer e não vou beber. Mas a distração veio com aparência de profecia. Porque a história nos conta, e assim nós lemos aqui, a partir do versículo 15. Mas o destaque, o versículo 18, o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Se você tem uma palavra de Deus, por que você vai duvidar dela? Se você recebeu uma palavra da parte de Deus, se você conseguiu vencer o primeiro nível da distração, por que é que você vai cair no segundo nível? Deus muda a sua palavra? Não. Se essa foi a orientação, a missão tinha acabado ali? Não. Se a missão não acabou, a palavra permanece, ela continua. Um velho profeta enganou o homem de Deus de Judá, alegando ter recebido uma mensagem divina para fazê-lo desobedecer uma ordem de Deus. Essa palavra levou o profeta a desobedecer e morrer. Cuidado com as distrações que chegam com aparência de profecia. Esteja atento. E eu vou ser sincero para vocês. Não seremos nós que traremos essa verdade ao seu coração, se é verdade ou não. Porque muitas vezes nós vamos recorrer a uma terceira pessoa para trazer na balança a verdade disso. Mas se você tem acesso ao Senhor, vai até a Ele e fala, Pai, isso é da tua parte, isso condiz com o que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Porque se isso contrapõe, leva até o Senhor e diga, da mesma forma que o Senhor falou uma vez comigo, eu sei que o Senhor continua falando, eu quero ouvir a segunda vez. Faça isso, porque existe uma revelação da parte de Deus. Eu não estou aqui desmerecendo a figura do profeta, porque eu creio nesse tempo. Eu creio, mas eu estou te dizendo através das distrações que podem vir disfarçadas através de profecias, diante daquilo que Deus já te falou lá atrás. Daquilo que Deus já trouxe ao seu coração. Porque nem toda mensagem que parece espiritual é de Deus. Então tenha condição de discernir isso. Precisamos discernir e confiar qualquer suposta revelação com a verdade da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Precisamos buscar. Distrações com aparência de profecia são enganosas e perigosas. E pode nos desviar do caminho da obediência, sim, porque isso aconteceu com esse profeta. Então esteja atento. Se Deus te falou, volte até a Deus e fala, Pai, está acontecendo diferente. O que é que o Senhor tem para me dizer?
podemos voltar a Ele. Podemos voltar a Ele. Não saia da direção a qual Deus te deu. Não saia por conta de distrações disfarçadas. Se Deus já te revelou a verdade, se agarre nessa verdade revelada. E não se distraia. Último ponto. O nível da sua obediência definirá o seu fim. O nível da sua obediência definirá o seu fim. Vemos isso. O que acontece? Ele volta, come do pão, bebe da água, volta pelo mesmo caminho. Qual é a experiência que ele tem? Morte. Todas as vezes que nos distanciamos da palavra, que desobedecemos a voz de Deus, caminhamos para um precipício que corremos o risco de ver a morte. De deixar de viver os planos de Deus para morrermos espiritualmente. Quanto mais distante da voz e da palavra de Deus, mais propício, mais expostos nós estamos para o definhar espiritual e para a morte espiritual. A desobediência do profeta teve consequências trágicas. A sua morte nas mãos de um leão serve como um lembrete solene de que o nível da nossa obediência definirá o nosso fim. Como você quer chegar ao final? Você quer chegar ao final? Se você quer chegar ao final, como você quer chegar até o final? Deus espera total obediência. Em todos os níveis, em todas as esferas. E qualquer desvio pode resultar em consequências severas. O nosso compromisso é seguir a voz de Deus. O nosso compromisso é seguir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, direcionado a minha e a sua vida. Essa história do profeta de Judá é um alerta. É um alerta que nos chama a uma obediência completa, inquestionável à palavra de Deus. Meu querido, nós temos acesso à palavra de Deus. Tudo que vocês recebem desse altar, você precisa chegar na tua casa e falar: eu vou confirmar, eu vou reafirmar, eu vou mastigar, eu vou ler ainda mais a palavra para receber ainda mais isso. Não é se contentar apenas com o que é dito neste altar, mas é entender que Deus continua falando, que Deus continua liberando, e você vai testificar e confirmar dessa palavra. Para você lembrar então, para recapitular esses pontos, não se distraia, porque Deus continua falando com você, porque a palavra de Deus exige uma reação positiva da sua parte. A distração pode surgir com a intenção de recompensá-lo, a distração pode chegar com a aparência de profecia, porém, o nível da sua obediência determinará o seu fim. Capítulo 13, concluindo aqui a palavra, termina com um contraste de reações diferentes ao que Deus faz. Reações diferentes ao que Deus faz. Ambos, Jeroboão e o velho da profecia, o profeta idoso, vamos pensar assim, viram os sinais de Deus. Viram os sinais que Deus enviou. Mas nós vemos que Jeroboão não temeu. Mas no final, o velho profeta, ele entendeu o que era desobediência. Ele percebeu verdadeiramente o que era a desobediência. E houve o lugar do arrependimento. Do arrependimento. E é esse o lugar que Deus está nos chamando. Ah, mas até aqui eu não ouvi, até aqui eu fiz o que eu queria. Mas nessa manhã Deus está te chamando para o lugar do arrependimento. Ah, mas eu dei espaço, eu dei trégua, eu dei legalidade à distração. Mas Deus nessa manhã está chamando a sua atenção para a voz dele, para o arrependimento. O principal qualificador é se estamos prestando a atenção. E se estamos prestando atenção ao que Deus diz,
pode ficar tranquilo que nós não vamos perder nada do que Ele está fazendo. Pode descansar o seu coração. Mas se você não está ouvindo, você corre o risco de perder o que Ele está fazendo. E isso vai custar caro a você. Isso vai custar caro a nós. Mas quais são as suas distrações? O que tem feito você perder o melhor de Deus para a sua vida? Quais são as coisas que têm tirado o seu foco da vontade de Deus? Quais são as circunstâncias que têm te movimentado do centro da vontade de Deus? Deus está requerendo um lugar de primazia na sua vida de volta. Ele está dizendo: você sabe o lugar que eu ocupo na sua vida, então me coloque de volta. Não se distraia, me coloque de volta no centro da tua vida. Faça de mim o centro da tua vida. Guarde isso. Todos que acertaram na Bíblia tiveram algo que vai muito além do foco. Todos que acertaram tiveram, vamos pensar assim, o ultra foco. Ao mesmo tempo que aqueles que erraram se distraíram. Então nós não podemos errar, nós vamos errar, nós somos seres humanos. Mas eu estou te dizendo que as distrações vão nos levar ao erro. Mas precisamos voltar ao caminho do arrependimento. O caminho de ouvir a voz de Deus. Sansão tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Era juiz, era forte, era conhecido em Israel. Mas se distraiu por conta de um relacionamento. Por conta de uma pessoa. Uma mulher chamada Dalila. Não apenas Sansão. Davi teve um fim melhor do que Sansão por causa do seu coração. Mas também teve uma distração na sua vida. E o nome dessa distração era Betseba. Pessoas vão nos distrair. Relacionamentos vão nos distrair. José também teve a oportunidade de se distrair com a mulher de Potifar. Mas ele disse não. Ele recusou esse lugar. Neemias também teve a oportunidade de se distrair durante a reconstrução dos muros de Jerusalém com Sambalate e Tobias. Insistentemente o chamavam para uma reunião, mas ele não perdeu o foco. As distrações são insistentes, mas não perca o foco. 2 Timóteo, eu termino a minha palavra aqui. 2 Timóteo 2,4. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. E por isso, não se envolve em negócios da vida civil. Sabe o que esse texto está dizendo? O nosso foco está em Deus. O nosso foco, quando eu e você estamos totalmente rendidos e entregues, o nosso coração é dele. E nós vamos fazer de tudo para agradar ele. Fazer de tudo para agradar ele. E as coisas que estão à volta, que tentam nos distrair, não terão a nossa atenção. Porque o nosso olhar, o nosso agradar, sempre estará voltado para o Senhor. Sempre estará rendido ao Senhor. Meu querido, eu sei que essa palavra não é de muito glória, e não tem problema eu não tenho problema disso. Mas eu sei que essa palavra é uma palavra de arrependimento. É uma palavra de arrependimento. Porque se queremos viver tudo que Deus tem para nós, nós não podemos nos distrair. Porque se nos distrairmos, nós vamos nos atrasar. E se nos atrasarmos, nós vamos perder o que Deus tem. E como igreja, Deus quer realizar grandes obras em nosso meio. Nós temos recebido essas palavras. Mas para isso, precisamos nos arrepender. E precisamos estar no lugar da obediência. Para não perder nada do que Deus tem para fazer. Amém? E se esse é o seu desejo nessa manhã, eu quero te convidar a se colocar de pé.